Olá pessoal, meu nome é Quilúcio e você está no Eu Harmônico. Hoje eu quero falar com vocês como eu tento lidar com as decepções. Mas a gente vai abordar esse assunto de uma maneira super positiva, tá? Tem até umas partes que eu acho um pouco engraçadas. O que não significa dizer que a gente vá deixar a seriedade de lado, tá bom? Então, curta logo esse vídeo, se inscreva no canal e vamos embora. Sim, e no título do vídeo está escrito parte 1, porque eu deixei o que eu chamei de quarta etapa, que é a última, para ser abordada em outro vídeo. Daqui a pouco vocês vão entender melhor o porquê. Então, continuando. Não importa o tipo, amorosa ou envolvendo alguma amizade ou algum parente, decepção dói. O que muda é apenas o tamanho da dor, da tristeza, da decepção, do desapontamento. É impressionante que só em falar desse sentimento a gente já fica meio estranho, né? Porque a nossa cabeça tende a reviver algo do tipo. Olha, não fiquem chateados com o galo, viu? Faz parte da. É um charme das minhas gravações. Vamos continuar? Eu acho que eu não expliquei antes, mas é porque minha vizinha de baixo, ela cria um galo. Enfim, então ele acompanha a gente nas gravações. Então, como eu estava conversando antes, a minha cabeça mesmo, ela tende a reviver, quando eu falo desse assunto decepção, a minha cabeça mesmo, ela já tende a buscar, não sei porquê, uma recepção mais recente ou uma daquelas que doeu muito. E a depender de como a gente processa esse sentimento, esse acontecimento que deixou a gente triste, mesmo depois de um certo tempo, esse acontecimento pode ainda causar muita dor na gente. Por isso que é tão importante a gente saber lidar com esse tipo de coisa. E por falar em como processar isso, eu acho que quando determinado acontecimento, em tese, decepcionante ocorre, vamos falar assim por enquanto, a gente deve tentar iniciar todo um processo mental em que o objetivo seja a gente se curar da maneira mais rápida e saudável possível, independentemente de você querer resolver isso sozinho ou com a ajuda dos amigos ou de algum parente. Também é importante demais a gente sempre se perguntar se não seria interessante a gente buscar a ajuda profissional. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? A primeira etapa desse processo que eu crio na minha cabeça, objetivando o meu bem-estar psíquico, vamos dizer assim, é ponderar comigo mesmo, pensar se de fato eu tenho motivos concretos para concluir que determinado acontecimento foi de fato desapontador. Mas veja bem, eu só utilizo isso que eu chamei de primeira etapa para acontecimentos bestas do dia a dia. Pode até parecer contraditório, mas essa primeira etapa é muito importante, pelo menos para mim, porque se você parar para pensar, atualmente a gente tem tido uma maior dificuldade, vamos dizer assim, para lidar com coisa besta. Aproveitam essas coisas até para cunhar expressões, no mínimo, questionáveis, como geração mimimi e etc., que às vezes me parece até seriam utilizadas com muito preconceito. Mas, enfim, então, após a primeira etapa, a gente fala da segunda etapa, do que eu chamo de segunda etapa, depois do que eu chamo de terceira etapa. E no outro vídeo que eu ainda vou gravar, e espero ser o próximo vídeo após esse, eu vou falar especificamente da quarta etapa, que eu utilizo essa quarta etapa para lidar com as decepções mais relevantes, mais graves, né? É onde eu faço todo um processo mental para saber lidar melhor com essas decepções intensas, tá bom? Então, continuando. Felizmente, eu não me decepciono todos os dias. E provavelmente você também não. Até porque nem tudo é decepção, pelo menos para mim. Mas algumas pessoas tendem a enxergar determinados acontecimentos como decepcionantes. Enquanto eu, provavelmente, isso eu digo provavelmente,
porque cada caso é um caso, não iria enxergar essas situações dessa forma. Eu iria achar que foi uma besteira. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, toda vez que fulaninho me chama para sair, eu saio com fulaninho. Aí, quando eu chamo fulaninho para sair, ele inventa um monte de desculpa e não sai comigo. Se isso ocorrer comigo, e já ocorreu, provavelmente eu não iria encarar essa situação como uma decepção. Porque minha cabeça, depois de um certo tempo já tentando trabalhar muita coisa para não sofrer, qual é o raciocínio que minha cabeça já faz, sem mesmo eu querer, já é uma coisa automática. Eu vou pensar, peraí, fulaninho não quis ir pra balada comigo. O fato de alguém não querer ir pra balada comigo é algo forte, o suficiente para eu ficar extremamente decepcionado, triste, sofrendo, ou seja, muito provavelmente eu vou raciocinar que não. Então, eu não iria ver essa situação como uma situação grave. Ou então, eu pensaria da seguinte forma: realmente fulaninho não tinha como sair comigo quando eu chamei e tal. Ou então eu pensaria assim: não é nada demais, eu posso chamar outras pessoas para sair comigo. Ou eu também pensaria: quer saber, eu posso ir só. Ou então eu diria para mim mesmo: cara, ninguém é obrigado a sair com você. E pronto, tá tudo bem. E detalhe, eu vou até mais além. Se fulaninho depois voltar a me chamar para sair, se eu gostar da companhia de fulaninho e eu puder sair com ele, eu vou com ele para a balada sim, vou me divertir sem nenhum rancor. E no final da festa, cada um vai para sua casa, entendeu? Eu tendo a não ter determinados orgulhos. Por quê? Porque com a reiteração de determinadas atitudes, a minha cabeça, por exemplo, nesse caso que eu dei, ela já vai conceituando fulaninho como, no máximo, amigo para balada. Como uma pessoa que eu não posso contar para coisas importantes ou para vivenciar comigo acontecimentos mais relevantes da minha vida, né? Então, a minha cabeça, sem mesmo eu querer, já reduz ele a isso. E o que é que muitas vezes a gente pensa quando isso acontece com a gente? Geralmente a gente acha que nós somos bons para alguém ter a gente como amigo. Então o que é que você pensa numa situação dessa? Quer saber? Eu não vou ficar decepcionado porque quem está perdendo é fulaninho. Por não me considerar, por não estreitar os seus laços de amizade comigo. Quem está perdendo é ele. Então, se quem está perdendo é ele, por que eu vou ficar triste, decepcionado e sofrendo, né? A gente tem que colocar na cabeça da gente que a nossa consideração, a gente deve dispensá-la, né? Deve direcioná-la para os nossos amigos de verdade e para os nossos parentes, para os nossos familiares, entendeu? Então eu acho assim, claro, cada caso é um caso e essa questão da decepção é algo muito subjetivo, mas no geral eu acho que a gente deve pensar dessa forma, que é para evitar de sofrer, enfim, e viver uma vida melhor. E com esse jeito de encarar certas atitudes e acontecimentos, a gente vai vivendo com menos decepções. E com menos sofrimento, a gente vai deixando de colocar toxinas na nossa cabeça, no nosso corpo. E a gente vai vivendo de uma maneira mais leve, mais feliz. Já outras pessoas, se não enxergarem as coisas dessa forma, vão sofrer, vão ficar tristes, vão querer dar o troco. E se continuar nessa vibe, vão começar a ter, infelizmente, uma série de problemas físicos e mentais. Sim, pessoal, e se vocês estão gostando desse vídeo, curtam ele e se inscrevam no canal, tá bom? Que isso me ajuda demais, tá certo? Continuando, ainda na primeira etapa, que ela ainda não acabou e ela é muito importante. A gente também tem que ter muito cuidado ao classificar determinados acontecimentos ou atitudes como decepcionantes, porque muitas vezes a gente pode estar sendo mimado, insensível ou até egoísta.
Porque muitas vezes a gente não está sabendo do lado do outro. Também tem esse detalhe que é muito importante, tá bom? Já quando alguém é importante para mim, às vezes eu penso da seguinte forma. Aquela pessoa poderia realmente ter agido de outra forma? Ou então assim, seria razoável eu exigir da outra pessoa outro tipo de comportamento? E também às vezes eu penso assim, quer saber, errar é humano. Eu já errei, eu já decepcionei outras pessoas e eu não vou ficar pensando muito nisso não, porque não foi nada demais. E segue o jogo, entendeu? E minha gente, não esqueçam, eu estou falando de maneira geral, tá? Em algumas ocasiões, realmente, a falha pode ser muito grande e evidente e talvez até indefensável, tá certo? Eu só quero que fique bem claro que cada caso é um caso e que a gente tem que se policiar para não ficar sofrendo por qualquer coisa e ao mesmo tempo não esquecer de ver o lado do outro em determinadas ocasiões, que é para a gente não ser injusto, tá bom? E com isso a gente finaliza a terceira etapa. Quer dizer, a primeira etapa. Eu falei tanto que eu confundi as etapas. Então, com isso, a gente termina a primeira etapa e vamos agora para a segunda etapa, tá bom? Mas partindo do pressuposto que a pessoa pisou na bola mesmo, de um certo tempo para cá, quando alguma decepção acontece comigo, eu começo admitindo para mim mesmo que tá doendo. Pouco ou muito, eu não finjo para mim que eu não estou sentindo algo. Então, nessa segunda etapa, a primeira coisa que eu tenho que dizer é: admita a dor. Se tá doendo, admita para você mesmo que tá doendo, porque como é que você vai tratar de algo que você sequer consegue admitir para você mesmo que tá ali, que existe, tá bom? Continuando. Aconteceu algo decepcionante, sim, beleza. Eu estou admitindo para mim mesmo que eu estou sofrendo? Estou. Então, em seguida, eu tenho que fazer a seguinte reflexão. Eu estou dando para a dor o tamanho correto, certo? Porque a gente tem que se policiar para não tá sofrendo demais por coisas que não são tão grandes. Então, se a decepção é pequena, o meu sofrimento tem que ser pequeno. A gente tem que aprender a dar a devida proporção para tudo. Então, se determinada decepção é pequena, mas eu estou sofrendo muito, fazendo uma tempestade sentimental num copo d'água, talvez eu precise de ajuda. E provavelmente de uma ajuda profissional, tá certo, pessoal? Então, assim, eu sei que é subjetivo, você pode estar aí no outro lado dizendo, mas caramba, nem tudo é tão racional assim. Eu sei que é subjetivo demais, mas mesmo assim, como o nosso bem-estar é algo muito importante, eu sei que no ápice da dor é muito complicado, mas tente fazer essa reflexão. Eu estou dando a devida importância a esse acontecimento ou eu estou sofrendo demais por uma coisa que não é tão grande, tá bom? Finalizada a segunda etapa, vamos para a terceira etapa, tá? Eu acho que faz parte do meu processo de cura, vamos chamar assim, eu não piorar as coisas agindo no calor da emoção. Até porque, dependendo de como a gente reage, a gente pode perder a razão ou então cometer um erro ainda maior do que aquele erro que deixou a gente pistola. E tudo que a gente não quer é piorar as coisas, né? E olha só, e vai que nesse tempo que a gente está se controlando, pensando em como agir, a gente descobre que tudo não passou de um simples mal-entendido. Nunca se sabe, né? Então, devemos manter a calma para pensarmos a melhor forma de agir, se é que vai ser necessário a gente tomar alguma decisão, que é para a gente não piorar as coisas, tá bom? Sim, eu também tomo cuidado com a seguinte questão, que é muito engraçado, eu acho muito engraçado. Cuidado para que durante a raiva
você não ligue para a pessoa. Você tem que pensar 2 vezes antes de fazer isso, certo? Outra coisa, rede social. Tente ficar longe das redes sociais. Cuidado, que é para não falar ou escrever alguma coisa que você possa vir a se arrepender depois. Outra dica, que eu também acho essa parte engraçada. Cuidado quando for tomar uma. A gente sabe que o álcool pode deixar algumas pessoas um pouco emotivas, né? Então, se você nunca fez besteira sob o efeito de álcool, tome cuidado porque fatalmente você conhece alguém que já fez algo parecido, tá bom? Então, quando for tomar uma, atenção redobrada, que é para durante o efeito do álcool você não fazer besteira, tá bom? Então é isso, minha gente. Eu acho que eu já falei tudo que precisava ser dito a respeito disso que eu chamo de terceira etapa, né? Me digam aí se vocês gostaram do vídeo, comentem aí como é que vocês fazem para lidar com a decepção. A gente volta a se ver no próximo vídeo, que é o vídeo que eu vou dedicar ao que eu chamo de quarta etapa, né? Que é eu termino de tratar as decepções mais relevantes e como eu sigo em frente, tá bom? E não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhem esse vídeo com alguém que vocês acham que pode receber algum tipo de ajuda com essas dicas que eu estou dando, tá bom? E algo importante que não pode ser esquecido. Quando você for tratar de decepção, veja se não é interessante você procurar uma ajuda profissional, tá bom? O que eu falo aqui, eu falo como leigo. Eu falo para vocês como eu costumo tratar da decepção, tá certo? Na dúvida, sempre procure uma ajuda profissional, porque isso ajuda a gente demais, tá certo? Tchau!